nunca se sentiu sem autoridade para poder realizar um chamado de Deus para a sua vida. Muitas vezes, esta dificuldade, este problema, esta angústia que vivemos, que por muitas vezes, inclusive, tira pela nossa visão natural e humana a autoridade nossa em poder falar sobre o poder de Deus, sobre o poder que Ele tem para realizar milagres, para curar, para prover, para restaurar. E muitas vezes, pela situação em que nós vivemos ou estamos passando, nós nos sentimos sem condição e até mesmo sem autoridade para poder levar uma mensagem de libertação, de vitória, de restauração, de provisão para aquele que está necessitando. Para entendermos esta situação e o que Deus nos ensina através de momentos como estes nas nossas vidas, vamos utilizar um personagem muito conhecido da palavra de Deus, Moisés. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, decidi para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó, e você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: O Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: Faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés:
Agora, coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando atirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando atirou, ela estava tão saudável quanto o resto do seu corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Quando lemos estes textos na palavra de Deus, muitas vezes se falou da atitude de colocar desculpas, de pôr dificuldade da parte de Moisés para poder cumprir ao que Deus havia pedido que ele fizesse. Mas hoje eu gostaria de trazer para você uma outra perspectiva de tudo isto. A perspectiva desde o coração de Moisés. Primeiramente, entendemos que este era um homem que 40 anos atrás havia sucedido um fato em Egito que fez com que ele tivesse que fugir. E por isto hoje ele se encontrava sozinho no meio de um deserto, silencioso certamente, isolado de todo o convívio das comunidades, das cidades grandes do Egito, como ele sabia participar quando era jovem, quando estava aí. E tudo isso aconteceu porque ele sentiu a autoridade de Deus, de parte deste Deus que a mãe dele havia ensinado ele, que era o Deus dos hebreus. E ele se sentiu com autoridade para poder repreender, para poder julgar questões entre egípcios e hebreus, entre hebreu com hebreus. E quando ele mata um egípcio para defender um hebreu, no momento seguinte, quando ele quis aconselhar a 2 hebreus que estavam tendo uma discussão, eles se revoltaram contra ele e chegaram a perguntar quem havia constituído ele juiz sobre eles. E quando Moisés se dá conta de que o que ele havia feito de matar um egípcio para defender o povo, o seu povo, ele se dá conta que ele agora corria perigo de vida por parte do faraó, onde ele havia sido criado como o filho da filha de faraó. E podemos imaginar que, sendo ele criado no castelo juntamente com o faraó, este homem era um homem preparado intelectualmente. Seguramente este homem manejava ou tinha na sua cintura uma espada afiada e que ele sabia manejá-la. Seguramente ensinaram ele desde criança a lutar, a se defender. Deveriam ter seguranças que protegiam ele, que também estavam armados. Ele seguramente vestia roupas caras, usava joias, tinha autoridade como parte da família do faraó. Me imagino que quando ele andava pela cidade, as mulheres olhavam e as moças olhavam e diziam: uau, que homem! Um homem preparado, seguramente muito bem vestido, produzido como um egípcio, e estava ele
com todas as características que qualquer moça nesta época gostaria de tê-lo como esposo, como seu cuidador, o seu protetor. E sendo este homem reconhecido na sociedade como um homem que tinha um status, um preparo e uma condição em todos os aspectos que seria invejável pelos demais habitantes daquele lugar. Estando ele assim, por haver acontecido o fato que aconteceu entre o egípcio e o hebreu, e que ele se interpôs e tomou a defesa do hebreu, ele teve que se ausentar e perder todo este status, toda esta vantagens, todas estas oportunidades que tinha, benefícios que estavam à sua disposição. E agora chegamos a encontrar este homem 40 anos depois, sozinho, no meio de um deserto, silencioso, apacentando ovelhas que nem mesmo eram dele. Essas ovelhas eram do seu sogro. Ele simplesmente era um trabalhador mais do sogro. E disse que ele leva estas ovelhas para o deserto, seguramente buscando algo que comer, e chega a um monte, o Monte Sinai. Diz aí o Monte de Deus. E é interessante que ele, um homem seguramente agora já experimentado no deserto, suas mãos seguramente calejadas, os seus pés sujos com pó, já uma sandália seguramente gastada, não era como quando estava naquele castelo, com todas os benefícios, com todas as pompas, né? Roupas, sapatos e tudo que ele tinha. Agora ele andando no pó, naquele deserto, com seu pé empoeirado, sua roupa também seguramente cheia de pó, com aqueles ventos, com aquelas tempestades de areias. E agora ele vê algo que chama a atenção dele. Quantos anos vivendo uma situação de rotina, levando aquelas ovelhas, deixando que elas comam, a que tomem a água, a que ele possa refugiá-las para que não sejam, de alguma forma, venham a morrer ou serem atrapadas por algum animal. E ele agora, cumprindo esta função pastoral, ele vê uma novidade. Aquele dia aconteceu algo diferente. E chama a atenção dele um fogo que ardia, mas não consumia a sarça ou este arbusto ao qual ele estava aí como que queimando. E ele se aproxima. E nesta curiosidade para ver o que era aquela novidade, Deus fala com ele. Desde aquele fogo, desde uma situação incomum, algo que no meio daquela rotina, no meio daquela vida que ele teve que reaprender a viver de uma forma totalmente oposta de tudo que ele havia desfrutado em sua juventude, agora ele ouve esta voz que diz: Moisés, Moisés. Ele diz: estou aqui. Ele diz: tire as suas sandálias. O lugar que você está pisando é terra santa. E aqui começa algo fenomenal da parte de Deus para este homem. Como dizíamos no começo, quantas vezes aquele chamado que Deus nos faz de irmos falar para alguém que está com uma dificuldade,
ou que está internado em um hospital, ou que está preso em uma cadeia, ou que tem uma dificuldade naquela família, estão passando por problemas de relacionamento. Talvez já temos visto até violência doméstica, às vezes já temos ouvido e já nos compartilharam até que esta família vai se desfazer. E às vezes por nossas próprias dificuldades que já vivemos, ou em algum momento vivemos, ou que agora estamos vivendo, nos sentimos como se isto não fosse parte da nossa vida e que já não tivéssemos autoridade para nos meter. E Deus utiliza este arbusto em chamas para chamar a atenção de Moisés e fazer com que ele se acerque e que queira descobrir o que é isto. E neste momento é que Deus tem a oportunidade de dizer a ele: você está pisando terra santa. Entendemos que o que transformava aquele espaço, aquele pedacinho do deserto em terra santa, não era propriamente o lugar em si, mas senão a presença que se havia apresentado ali naquele momento. E a presença que estava aí era Deus. Ele desceu para libertar ao seu povo da escravidão do Egito, da opressão que o faraó e os seus capatazes estavam imprimindo sobre o seu povo. E agora ele anunciava a este homem que o escolhido por ele para representá-lo diante do faraó e para poder fazer esta obra juntamente com os líderes daquela nação para o povo seria ele. Nada mais e nada menos que Moisés. Aquele que um dia foi questionado por este mesmo povo quem havia colocado ele nesta posição. Neste momento, Deus respondia esta pergunta a Moisés e dizia a ele: eu escolhi você para que vá e fale ao faraó da minha parte e liberte ao meu povo. Porém, havia um problema. Moisés, neste momento, já não se sentia digno e nem com condições físicas, nem com autoridade para poder enfrentar este confronto com aquela autoridade daquele país, ainda que ele havia frequentado aquele castelo, havia estado naqueles lugares, na corte real, ele sabia como se movimentar no meio de todos eles, ele havia participado de banquetes, seguramente de sessões nobres com as autoridades do governo naquele tempo. Porém, neste momento, ele deveria sentir medo e talvez até mesmo vergonha, porque já o seu status e a sua condição, até física, por tudo que ele havia vivido todos estes 40 anos, a sua pele hoje seguramente seria uma pele queimada pelo sol. Suas mãos calejadas. Tudo que ele havia vivido estes 40 anos agora fazia dele um homem muito diferente daquele jovem muito bem vestido, cheiroso, bonito, bem formado, com seus atributos na guerra e intelectuais. Agora era um homem do campo, um pastor. E muitas vezes este caminho muitos de nós já temos trilhado. E muitas vezes atribuímos isto a uma perda,
Porém, o que Deus nos está mostrando é que isto é o maior ganho que teve Moisés. Neste momento, somente seria possível que Moisés pudesse fazer esta obra se ele dependesse totalmente de Deus. Ele não tinha nada nele mesmo que acreditasse a ele para poder apresentar-se diante do faraó. E aqui é o primeiro ensino, a primeira lição que creio Deus nos começa a ensinar através deste homem. Quando eu entenda e que eu possa dizer de mim mesma que não existe nada em mim que me acredite para realizar o que Deus precisa fazer em determinado lugar, com determinadas pessoas, este é o momento em que eu estarei pronta para poder realizar esta obra em total submissão, dependência e confiança somente em Deus. E este é o primeiro requisito para que Deus possa operar através de nós, que seja dele a glória e não nossa. E aqui, a perspectiva que eu gostaria de compartilhar desde Moisés é que um homem que já não acreditava nele mesmo para poder realizar algo desta envergadura, para poder estar em ambientes que ele conhecia muito bem e sabia o tipo de pessoas com as quais ele teria que estar ou confrontar. E agora ele não tinha mais nele este valor ou este orgulho por ser quem era, para poder ter, como dizer, um nível para poder acercar-se àquela autoridade, poder falar alguma coisa com ela. Aqui nós entendemos que este homem tinha sua autoestima totalmente ferida. Ele já não conseguia ver nele nem a condição de poder falar o que Deus queria que ele falasse. Se você ler o restante do capítulo 3, você vai encontrar ele explicando a Deus que ele nem falar como deveria. Ele começa a dizer e pôr muitas dúvidas sobre como eles aceitariam o que ele iria dizer, tanto o povo como as autoridades egípcias, e que eles seguramente não aceitariam que Deus se mostrou a ele. E é quando Deus tem que fazer algo para sarar primeiramente o líder, para que recém ele possa cumprir a missão. E aqui vem a resposta do que dizíamos ao início. Quando nós não nos sentimos com autoridade para poder realizar o chamado de Deus, é porque o primeiro necessitado deste milagre para a sua própria vida é o líder que vai realizar esta obra de libertação, de trazer a cura, de trazer a libertação, de trazer a direção, a resposta para aqueles que necessitam respostas, ser sarados, ser libertos nas coisas que estão vivendo. E aqui é onde Deus mostra que aquele deserto, naquela solidão, naquele silêncio, ele fala com Moisés. Ali não tinha mais ninguém. Ele estava sozinho, ele e Deus. Como explicávamos outro dia, este era o grande voo de Moisés com Deus. Ele estava empreendendo um voo para lugares muito altos com seu Deus,
onde Deus faria milagres, prodígios, sinais, maravilhas, para que ele visse com seus olhos físicos todo o poder de Deus sendo demonstrado. E é quando Deus faz com que ele diga o que tinha na sua mão. Como explicávamos, me imagino, não está registrado isto, mas se imagina que um exército como o exército egípcio, que nesse momento o maior exército da terra, e com seus carros, com seus homens preparados, seguramente estava ele com sua arma, que era sua espada afiada, colocada na sua cintura, e seguramente aí estavam todos os egípcios assim. Porém, neste momento, o que ele tinha na sua mão era um pedaço de pau, uma madeira, que se chama um cajado, que é o que um pastor usa para corrigir e para dirigir as ovelhas. Era o único que ele tinha na sua mão. Seguramente vestia uma túnica e tinha um manto com o qual ele se cobria à noite para abrigar-se do frio ou do sol durante o dia, e nada mais. E Deus utiliza estes elementos comuns do dia a dia, que não dão segurança nenhuma para uma pessoa normal, comum, e ele diz: jogue a sua vara no chão. Quando ele joga esta madeira no chão, ela se transforma em uma víbora. Isto é a víbora é venenosa, ela pode matar a pessoa. Então se imagina, Moisés sozinho naquele deserto, com aquelas ovelhas que nem dele era, e que ele tinha que proteger para que não se perdessem e não fossem exterminadas, e agora ele corria o risco de ser mordido por uma víbora e poder morrer ali naquele lugar. Então ele foge da víbora, e Deus diz: não, pegue ela pela cauda. E ao fazer isto, ela se transforma novamente no seu cajado. Como se não bastasse isto, Deus diz para que ele coloque a sua mão dentro do manto, e quando ele retira a mão, esta mão estava leprosa, branca como neve. E Deus diz: coloque de novo dentro do manto, e ele coloca, e quando ele retira, a sua mão está totalmente curada. E Deus faz esses dois sinais, prodígios, maravilhas, milagres, somente para ele. Não tinha ninguém mais aí. Mas Deus sabia que se Moisés não visse isto e não fosse ele mesmo que recebesse esta cura na sua mão, que não visse o poder de Deus em transformar um cajado de madeira em uma víbora e transformar novamente ela em um cajado, ele pode ser, provavelmente, não tivesse fé suficiente para poder acreditar que Deus faria um milagre de libertar o seu povo com mão forte e poderosa. E ele deixa um milagre para que ele visse com seus olhos quando já estivesse com o faraó. Então ele diz: se não acreditam com estes dois sinais, você retire a água do Nilo. E o Nilo para o egípcio é o seu Deus, porque este lugar é o lugar onde está toda a parte fértil do Egito por causa da água do Nilo. Então aí estão sim os peixes na água, mas deste rio é que eles utilizam para irrigar todas as suas plantações que estão aí do lado do rio Nilo. E se este rio, o Deus dos egípcios, se transformasse em sangue, e neste caso o sangue traria morte de todos estes animais aí, desses peixes, e também não se poderia regar as plantas. Isto seria um desastre. Então Deus estava dizendo: eu posso destruir o Deus que eles
honram, que eles preservam e que eles se exaltam. Eu faço mais do que qualquer outro pode fazer. Então ele volta a colocar em Moisés, ou devolve a Moisés, a sua autoestima, a sua confiança, a fé para poder se levantar e, em nome do Deus dos seus descendentes, dos seus ancestrais, do de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele poder apresentar-se diante do faraó e poder realizar a obra que todos sabemos ele realizou. Hoje fica fácil lermos e crermos, porém, se nós, como eu digo, vermos pela perspectiva de Moisés no momento em que ele estava, é somente Deus quem pode fazer isto com uma pessoa. Tirar ela de um estado onde ela chegou por ir perdendo status, perdendo recursos, perdendo relacionamentos, perdendo situações onde ela tinha autoridade, para chegar a estar como que esquecido em um lugar distante, isolado, sem recursos, e que de repente Deus chega e diz: você. E naquele momento a pessoa não encontra valor nem para crer que pode ser escolhido para tamanha tarefa. E Moisés pôde acreditar que Deus faria. E quando você encontra Moisés diante do faraó, quando você encontra Moisés falando com aquele povo e sendo este intermediário, esta pessoa que falava, recebia a orientação de Deus, falava ao povo, falava às autoridades egípcias, ao próprio faraó, você encontra um homem que volta a estar dinâmico, que volta a crer, que volta a depender somente de Deus. Não se esqueça que no momento em que eles estão diante do Mar Vermelho, e que Moisés se aproxima e conversa com Deus, Deus simplesmente diz a ele: marchem. E quem começou a marchar foi Moisés. Se não estivesse Moisés com aquele povo, liderando eles, debaixo desta fé em Deus e desta confiança, porque ele próprio havia visto Deus curar a sua mão, ele havia passado por uma experiência em intimidade sozinho com Deus. Então ele podia ter certeza de que se Deus falou, ele cumpriria. Hoje nós temos um mundo que está perdido em meio das suas aflições, das suas angústias, das suas desesperações, das suas desorientações. Mas infelizmente às vezes existem líderes que estão necessitando um toque milagroso do Senhor para voltar a crer que Deus tem o poder para transformar estas vidas e estas realidades e trazer a restauração, a provisão, a saúde, a cura que necessitam. Nós somos as pessoas que seremos o instrumento de Deus para levar ao necessitado a libertação, a cura, a provisão e a restauração que eles necessitam. Mas Deus necessita primeiramente curar, libertar, restaurar, restituir aquele que será este instrumento. E concluímos entendendo algo.
Como Deus pode curar-me se eu não estiver enferma? Como Deus poderá restituir-me se nunca me defraudaram nem foram injustos comigo? Como Deus poderá me libertar se eu nunca estive presa a nada? Como Deus poderá fazer estas obras na minha vida se eu não vivesse nenhuma destas experiências de, entre aspas, perdas na minha vida? E por isto, queremos deixar esta palavra de ânimo e de uma nova perspectiva para entendermos que talvez este momento de perda, este pior momento da sua vida, talvez este momento de dificuldade, este momento de doença, este momento de falta das coisas, pode ser justamente o momento onde Deus fará o maior milagre da sua vida. E ao fazer o milagre na sua vida, Ele entregará a você a autoridade para testemunhar do poder dele para realizar o que ele já prometeu na sua palavra e o que ele já conquistou com a sua morte na cruz. Nunca mais veja um problema, uma dificuldade, uma angústia, uma falta de direção, como se fosse o final da sua caminhada. Talvez este seja recém o grande começo para as grandes maravilhas que Deus fará através de você na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.